Este é o Fora de Órbita, um podcast de temas internacionais com Jorge Costa e Pedro Caldeira Rodrigues, no esquerda.net. Olá a todos, olá Pedro Caldeira Rodrigues. Olá Jorge Costa. O episódio de hoje é sobre a Alemanha. Está em vésperas de eleições, esteve em crise política. Vamos olhar para o contexto e para a história deste país na Europa nas últimas décadas. Vamos começar pela reunificação, pela anexação da Alemanha de Leste pela Alemanha Federal. Como é que esses traumas de há 30 anos ainda hoje se refletem? Na segunda parte, a partir dos 12 minutos, trataremos das vantagens que a Alemanha obteve na União Europeia e na forma como a desenhou, como lhe impôs as políticas neoliberais e como ela própria, a Alemanha, se foi tornando cada vez mais militarista e mais guerreira. Na terceira parte, a partir dos 48 minutos, olharemos para como este sistema entrou em crise, a instabilidade que se apoderou da economia alemã, fruto da guerra na Ucrânia, mas não só, e de como essas mudanças se traduzem politicamente na ascensão de novas forças, no crescimento da extrema-direita e na mudança política que está em vista com a passagem do governo para as mãos dos conservadores nas próximas eleições. Fiquem connosco, ao longo da próxima hora vamos tratar de tudo isto. Bom, para tentarmos falar da Alemanha, talvez seja necessário recuar um pouco ao seu modelo político liberal alemão e aos limites daquilo que se chama, que alguns estudiosos têm chamado a sua política memorial negativa, não é? O facto da RFA, a antiga Alemanha Ocidental, ter sido o primeiro país do mundo a prover uma identidade democrática assente numa política memorial negativa que está relacionada, evidentemente, com as responsabilidades do país na Segunda Guerra Mundial e com o Holocausto. Uma forma, segundo concretizam esta forma de memória, tornou-se uma espécie de orientação política, de bússola política, e que justificou mais tarde a intervenção militar da Alemanha em diversos conflitos, como por exemplo o Kosovo, de que falaremos um pouco mais à frente. Está também na origem daquilo que se chama uma simbiose negativa entre os judeus e os alemães, e que também está a refletir muito agora. Exatamente, sobretudo após os ataques do Hamas de 7 de outubro do ano passado. A orientação pró-israelita tornou-se desta forma um dogma da política externa alemã. E é interessante recordar um discurso que o atual chanceler fez no Bundestag, no Parlamento, em 12 de outubro de 2023. Ele disse: a segurança de Israel é a razão de Estado para a Alemanha. A nossa própria história, a nossa responsabilidade proveniente do Holocausto, impõe que sejamos garantes da existência e da segurança de Israel. Essa responsabilidade é a nossa bússola. Portanto, isto determina, ou tem determinado até agora, a orientação política externa, digamos assim, da Alemanha, não é? Já em 2015, um ex-presidente alemão, o Joachim Gauck, tinha dito que não existe identidade alemã sem Auschwitz. E isto revela exatamente esta simbiose negativa que continua a caracterizar a Alemanha. No entanto, nesta idade de cólera, como alguns chamam, na atual idade de cólera, esta memória negativa está a ser contestada. Começou a ser contestada na Alemanha. Há um movimento muito forte de solidariedade com a Palestina que se está a expressar e a ser reprimido fortemente pelo Estado. E não só, e também pela extrema-direita, não é? A extrema-direita tem uma abordagem negativa em relação a isto, que questiona esta memória negativa, sobretudo na Alemanha de Leste. Esta memória negativa tem sido questionada. Uma sociedade da Alemanha Oriental, e aqui poderíamos já passar para a questão da reunificação, que se considera humilhada e frustrada pela reunificação, e uma compreensão da história, da sua história, que está a ser rejeitada e que está a ser manipulada, digamos assim, pela Alemanha Ocidental, pelos políticos da Alemanha Ocidental que, no fundo, dirigiam a reunificação alemã. Em termos de reunificação alemã, nós sabemos que a queda do muro foi relativamente pacífica, quer dizer, não houve propriamente um cenário sangrento, não é? Na queda do muro, mas não foi tão pacífica
na transição para o capitalismo, não é? Nos países, no Bloco de Leste, em particular no caso da RDA, terá sido talvez mais suave, digamos assim, do que noutros países do Leste. Estou a falar da Rússia, por exemplo, ou da Bulgária, da Roménia, enfim, países que registraram profundas dificuldades. Aliás, há um relatório de 1999 do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, em que revela que desde 1990 até 1999 8 milhões de homens tinham morrido nesses países por alcoolismo, toxicomania ou suicídios, não é? O que é um número absolutamente sim, e as diferenças permaneceram ao longo do tempo, não é? Até hoje as diferenças salariais, as diferenças de rendimento per capita no leste e no ocidente nunca foram igualizadas. Aliás, há até quem defenda que esta transição a leste teve custos sociais mais violentos que a própria Grande Depressão dos anos 30, não é? Na verdade, aquilo tem mais características de absorção do que propriamente de unificação, no sentido em que as características do regime da República Federal Alemã, da Alemanha Ocidental, acabaram por ser impostas a todo o território da nova Alemanha unificada, com a restauração dos antigos Estados, não é? Que tinham sido extintos pela RDA e que foram restabelecidos com a RFA, e também com a integração na Comunidade Europeia, com a integração na NATO. Todo o quadro institucional da RFA foi expandido para a nova Alemanha. Quer dizer, há uma euforia inicial relacionada com o fim de regimes repressivos e totalitários, não é? Da constante vigilância sobre a população, claro, do Partido Único, etc., não é? Mas toda aquela estrutura de Estado Social garantia emprego às pessoas, não é? Educação gratuita, saúde gratuita, tudo isso ruiu de um momento para o outro, não é? Independentemente da Alemanha Ocidental ter imposto aquilo que se chamou ter aprovado o que se chamou um imposto de solidariedade em relação à RDA, não é? Para suavizar a transição na RDA. A transição na RDA foi de facto problemática e permitiu também o ressurgimento da direita radical. Não é por acaso que a direita radical hoje em dia, a extrema-direita na Alemanha, tem o seu bastião em regiões da antiga RDA, não é? O Helmut Kohl na altura tomou a decisão de estabelecer o marco alemão como padrão de referência, portanto de criar uma paridade entre o marco alemão de leste e o marco alemão ocidental, e isso teve impactos brutais por ser uma moeda muito mais forte, teve impactos brutais na economia da Alemanha de leste, agora unificada. Foi em julho de 1990. Exatamente. Essa constituição do Deutsche Mark como uma moeda de todo o território alemão fechou imensas empresas no leste da Alemanha, aumentou imenso o desemprego, desvalorizou salários, tornou muito mais difícil o pagamento das rendas de casa, e essa desvalorização abrupta criou ali também um grande ressentimento no leste em relação às condições da unificação, não é? Claro. Há um livro recente de 2023 de um ensaísta chamado Dirk Oschmann, em que diz que, apesar dos aspectos da reunificação, muitos alemães de leste definem as últimas décadas como, e parecia a citar, 30 anos de história de difamação, de descrédito, de ridículo e de exclusão glacial. Portanto, isto é como alguma parte da população da Alemanha de Leste encara estes 30 anos de reunificação. E isso explica vários fenómenos. A Alemanha de Leste, sendo o regime repressivo e totalitário, com traços de totalitarismo, que já identificaste que era, tinha padrões sociais elevados e inclusive superiores a alguns daqueles que eram correntes na Alemanha Ocidental. Ainda hoje também, porque é curioso verificar isso, não só há uma disparidade salarial, portanto as pessoas na Alemanha de Leste continuam a ganhar menos do que na Alemanha Ocidental, e portanto em termos de rendimento o empobrecimento que sucedeu ali à unificação permaneceu e nunca chegou a ser totalmente recuperado. Exato. Mas também há outros indicadores, por exemplo, o acesso a creche, a inserção das mulheres no mercado de trabalho, que são indicadores de desenvolvimento e que têm melhores performances no leste, ainda hoje. Do que no ocidente. Pois é possível, exatamente. Pois, isto depois relaciona-se também com
com a forma como a Alemanha vai definir a sua política externa. Isso é uma coisa que poderemos falar mais à frente, que é e que tem precisamente a ver com esta memória, não é? Com esta memória do passado. Mas sim, lembro que a RDA, por exemplo, a RDA sempre jogou numa coisa, não é? A RDA, independentemente de ser considerada, como estavas a dizer, um país que tinha um nível de vida, digamos assim, superior à generalidade dos países do leste europeu, do Bloco de Leste, era também extraordinário em termos de desporto. Não sei se te recordas. A RDA ganhava dezenas de medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos, não é? E isso era uma forma também de a projetar do ponto de vista político e internacional, não é? Isso era uma aposta, provavelmente muitos deles depois foram detectados dopings, etc, não é? Mas esses dopings eram um bocado generalizados. A RDA tinha essa característica, não é? Um país disciplinado, um país e um país vocacionado para conseguir aquilo que efetivamente apostava, neste caso o desporto e outras coisas, não é? Sim, nos anos 90, durante esse longo período de governação do Helmut Kohl, portanto o Helmut Kohl tem uma permanência à frente como chanceler de 16 anos, muito longa, também comparável depois à da Merkel. Portanto, ele entra em 1982, sai em 1998, pelo caminho é ele que cria a arquitetura institucional europeia, que vem a ser a grande vantagem que a Alemanha vem a ter depois nas décadas seguintes, já vamos ver como. É ele que negocia, que põe em vigor o Tratado de Maastricht, define as regras da desregulação e da liberalização na Europa. E é ele que estabelece a Alemanha como potência hegemónica europeia, como Estado-guia, como definidor das políticas. É ele que consegue levar o Banco Central Europeu para Frankfurt e instalá-lo ali a partir do momento em que se prepara a criação do euro. E no fim, mas o fim do seu mandato é marcado precisamente por este aumento do desemprego a leste, pela frustração das promessas douradas da unificação alemã, e portanto ele chega ao fim do seu mandato, já tem que fazer uma coligação nos últimos anos com o SPD para governar. O SPD já começa a ser maioritário no Parlamento e no final desse mandato, esse descontentamento a leste, o aumento do desemprego, acabam por levar o SPD a uma grande vitória eleitoral e a terminar aí a permanência do Helmut Kohl à frente do governo da Alemanha. Chegamos ao fim da primeira parte do nosso Fora de Órbita de hoje sobre a Alemanha. Vamos para a segunda parte. Segunda parte do Fora de Órbita, tínhamos ficado na queda do Helmut Kohl, do governo alemão. Ele é sucedido por Gerhard Schröder, que vai governar entre 98 e 2005. O Gerhard Schröder pega nesta herança, a Alemanha que tinha imposto os critérios de convergência em Maastricht, as regras da liberalização europeia, as regras da moeda única, da austeridade, da restrição orçamental, do controle do déficit público. Todas essas características que vêm a governar a Europa são uma vantagem para a Alemanha, já veremos porquê. Mas a Europa é desenhada à imagem do marco alemão e das regras do marco alemão daqueles anos. O governo Schröder, sendo um governo que é o primeiro em que participam os verdes, e a primeira vez que os verdes chegam ao governo na Alemanha, em coligação com o SPD, como agora, atualmente ainda estão, é um governo de ruptura com a tradição social-democrata, ou seja, é um dos maiores exemplos, a par do inglês, do Tony Blair, daquela mesma altura. Aliás, são governos um pouco gêmeos, diferentes, mas muito parecidos, no sentido em que são os governos da terceira via da altura, que vêm renovar, no pior sentido, a social-democracia da época. E que, através da aceleração da liberalização, a desgraduação das leis laborais, a redução dos gastos públicos em proteção social, e, portanto, é isso que vem a acontecer em toda a vaga social-democrata. Porque é curioso verificar que, na época de Schröder, a social-democracia, ao contrário do que hoje acontece, governava 8 dos 10 países que estavam na moeda única na época. E apesar de ter tido essa oportunidade histórica, o que a social-democracia fez foi precisamente impor e acentuar as regras liberais que vinham do Tratado de Maastricht, aplicá-las integralmente, até radicalizá-las, com pressão salarial. Na Alemanha,
há uma estagnação de longo prazo nos salários que vão aumentar a competitividade das empresas alemãs, a concentração da riqueza no país. E, ao mesmo tempo, a política de autonomia do BCE, com a política de juro baixo, que vai ter nos países da periferia europeia impactos fortes, porque ao mesmo tempo que a Alemanha vai ganhando competitividade e concentrando a produção industrial europeia e desertificando, do ponto de vista produtivo, os países da periferia, isso vai sendo disfarçado pelo acesso a dinheiro fácil nesses países, coisa que vai ser depois paga mais à frente na crise das dívidas, como vamos ver durante o mandato da Merkel. Bem caro. E pago e bem pago, através das troicas. Nesta altura, esta imposição da nova agenda liberal na social-democracia europeia não se faz sem custos, ela é conflitual. No Partido Trabalhista Inglês expressam-se divergências, na altura ainda não têm capacidade para disputar liderança, isso vai acontecer mais tarde com o Jeremy Corbyn. Em França há a cisão de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon abandona o Partido Socialista francês, era um senador na altura, tinha sido Ministro da Educação, um dos principais dirigentes do Partido Socialista, que se confronta com esta viragem à direita da social-democracia e sai do partido para formar o partido de esquerda que depois virá a dar a França submissa uns anos mais tarde. Na Alemanha é o Ministro das Finanças, é no coração do governo, que é curioso ver, logo em 99, no final de 98, início de 99, o Ministro das Finanças, Oscar Lafontaine, expressa as críticas de esquerda a esta política ultraliberal, defende que é contra a compressão dos salários, defende que os critérios de convergência de Maastricht devem ser revistos, que deve haver uma harmonização fiscal europeia e, portanto, uma lógica de recuperação da tradição social-democrata keynesiana que depressa encontra a parede e são cortadas as pernas ao ministro. Ele, ao fim de 6 meses, sai do governo, sai do SPD um pouco mais adiante, vai formar em 2005 uma coligação, vai formar um partido em 2005 que por sua vez se coliga com o partido do socialismo democrático, que é o herdeiro do partido da RDA. Portanto, um partido comunista, digamos assim, o novo partido comunista da Alemanha. O Oscar Lafontaine sai do SPD, forma um partido à esquerda e coliga-se com essa corrente comunista mais à frente em 2007. E é curioso ver que isto é um fenómeno que acontece um pouco por toda a Europa Central, a social-democracia a virar à direita e as decisões que vêm a dar origem a forças políticas que vêm a ser importantes nos anos seguintes por toda a Europa, como agora estamos a ver em França. O ciclo do Schröder é um ciclo de liberalização. Ele vai abolir os impostos sobre os ganhos de capital na venda de participações cruzadas, o que leva ou é um encorajamento a que os bancos saiam do capital das empresas industriais alemãs. Essa era uma marca do capitalismo alemão, o capitalismo do reno, a participação do capital financeiro nas grandes indústrias alemãs. E a par disto, o que se vai assistir é um grande afluxo de capital estrangeiro, a deslocalizações também de indústria alemã para fora, para os países de leste, uma grande expansão da indústria alemã para os países de leste, que são, aliás, países nos quais vem a ser moeda corrente o próprio marco alemão, em alguns casos, quando há crises acentuadas. E durante o mandato do Schröder, acontece também a expansão a leste, uma expansão quase descontrolada, uma expansão relâmpago da União Europeia. Em 2004 aderem 10 países de uma vez à União Europeia, a República Checa, a Estónia, o Chipre, a Letónia, a Lituânia, a Hungria, Malta, Polónia, a Eslováquia e a Eslovénia. Portanto, o equilíbrio da União Europeia vai transitar para leste. É isso. E a Alemanha ganha um peso mais decisivo. Sob a tutela da Alemanha. Portanto, é uma grande reserva de mão de obra barata, abundante, qualificada, com regimes pós-comunistas de grande liberalização e com regimes fiscais favoráveis, dos quais a Alemanha vem a beneficiar fortemente. Portanto, a Alemanha consegue baixar os custos de produção da sua indústria, deslocalizando em parte para o leste e beneficiando desta mão de obra e destes regimes fiscais favoráveis. Portanto, tornam-se estes países uma espécie de periferia alemã. Na realidade, é isso que a Europa de Leste acaba por constituir. Eu lembro-me que visitei uma vez uma fábrica da Volkswagen na Eslováquia,
e era impressionante o ritmo que era imposto no trabalho, não é? Lembro-me, uma das coisas que mais me impressionou foi quando soava uma sirene para o almoço, uma parte importante dos trabalhadores ia almoçar, passado 15 minutos ficava a sirene para regressarem ao local de trabalho. Imagina. E aquilo era um ritmo absolutamente impressionante, com os números dos carros que tinham que ser produzidos no próprio dia, não é? E que, se não estavam a atingir, teriam que reforçar, digamos assim, a produção, não é? Mas tinham que atingir 200 carros por dia, por exemplo, não é? E estavam lá os 200 carros por dia que eles tinham que atingir nesse dia. Evidentemente que os salários desses trabalhadores eram muito superior eventualmente àquilo que eles ganhariam nos antigos regimes de socialismo real, digamos assim. Mas muito mais baixo do que os dos colegas alemães. Mas muito mais baixo do que os colegas alemães. Isso, e sobretudo com um ritmo de trabalho absolutamente colossal. Claro. Nunca tinha visto algo. E essa foi também uma das chaves da competitividade da economia alemã no quadro europeu nos anos seguintes. O acesso fácil a uma mão de obra tão disponível e tão qualificada, porque era uma mão de obra muito qualificada e com experiência industrial. E barata, exatamente. Esta governação à direita conduzida pela social-democracia produz um ressentimento social grande. Sob o governo do SPD com os verdes, os lucros cresceram 9 vezes mais do que os salários durante aqueles anos. Na base salarial da Alemanha, a compressão levou a que chegasse a haver perda salarial real, em termos de capacidade real de aquisição. A Alemanha estava a ficar cada vez mais rica, mas a maioria dos alemães estava a viver pior. E no leste, o movimento operário não era tão forte, tão organizado e com tantas tradições como era na Alemanha Ocidental, mas também havia uma intolerância maior em relação às desigualdades. E, portanto, havia uma aspiração a uma justiça social que não estando organizada do ponto de vista sindical, estava presente uma economia moral que era exigida e que era... Era essa cultura. Que é uma cultura, assim, exatamente. Política, digamos, exatamente, que vinha do antigo regime. A situação é de tal maneira que, à saída do governo de Schröder e à passagem do testemunho para a Merkel, à entrada, o que sucede é o crescimento da esquerda. Forma-se o partido de Linke, o partido da esquerda, a partir da fusão do partido do Oscar Lafontaine com o partido do leste, com o PDS de Gregor Gysi, em 2007, exatamente. Eles fundem-se e nessas mesmas eleições em que a esquerda cresce muito porque o descontentamento é enorme com o governo do SPD e dos Verdes, Angela Merkel chega ao poder e nos seus primeiros meses ainda toma algumas medidas redistributivas precisamente para responder a este descontentamento que vinha atrás e destas desigualdades acrescidas do governo SPD. É também o tempo do novo militarismo. Sobre isso, Pedro, como é que o rearmamento da Alemanha, o papel que teve nas guerras do Kosovo, que já tinha vindo da Bósnia, tu acompanhaste isso muito de perto, a partir dessas guerras, como jornalista na altura. Como é que foi esse processo de rearmamento da Alemanha? Bom, é um processo longo, mas decisivo para perceber o que é que está a acontecer hoje em dia, quando a Alemanha já atingiu, parece que 2% do PIB em gastos de defesa, e ontem o ministro da Defesa alemão falou na necessidade da Alemanha aumentar os seus efetivos militares pelo menos para 230 mil soldados, homens, não é? Com capacidade de combater. Por imperativo constitucional, a Alemanha não podia intervir em conflitos armados desde a Segunda Guerra Mundial, não é? A primeira grande alteração é logo a seguir à queda do muro. O ministro dos Estrangeiros alemão na altura era o dirigente dos liberais, provavelmente todos nos recordamos, era o Hans-Dietrich Genscher, que era chamada a raposa da diplomacia alemã, um homem muito experiente, que impõe o reconhecimento pela Alemanha de forma unilateral e sem acordo com a União Europeia, não é? A União Europeia só vai por arrastamento reconhecer a independência da Croácia e da Eslovénia apenas em janeiro, e estava-se a discutir Maastricht nesta altura. Este reconhecimento da Alemanha pela Alemanha e pelo Vaticano da Croácia e da Eslovénia é o primeiro grande sinal de que a política externa alemã tem um rumo próprio, não é? Começa a ter um rumo próprio. Faz levantar velhos fantasmas, porque surgiram vozes, sobretudo nos Balcãs, de que este reconhecimento da Alemanha poderia fazer regressar à memória o apoio
que o Estado croata pró-nazi forneceu ao Terceiro Reich durante a Segunda Guerra Mundial, não é? E foi feita imediatamente esta associação, da qual a Alemanha se tentou desmarcar, obviamente. Na Bósnia, quando começa a guerra na Bósnia, há uma primeira decisão também interessante do Tribunal Constitucional, em que pela primeira vez, em agosto de 1994, é aceite a contribuição da Bundeswehr, do exército alemão, numa força de manutenção da paz, da ONU, neste caso na Bósnia-Herzegovina, com o objetivo de garantir a segurança coletiva, aquilo que se dizia, a expressão que se utilizava na altura, na região dos Balcãs, neste caso na Bósnia, onde prosseguia uma guerra civil. De qualquer forma, a Alemanha já possuía navios de guerra no Adriático. Esta decisão do Tribunal Constitucional Alemão, de alguma forma, legitima pela primeira vez a presença de navios de guerra alemães no Adriático, em nome precisamente da segurança coletiva e da necessidade de preservar a paz. Tudo isso acontece ainda durante os governos do Kohl? Durante os governos do Kohl, exatamente. Mas os verdes, o Joschka Fischer, como Ministro dos Negócios Estrangeiros, vai agarrar o testemunho, digamos assim, quando chegar ao poder. Sim, ainda antes disso, na Bósnia, há uma operação da ONU em que a Alemanha também participa, não é? Quando a NATO decide pela primeira vez intervir militarmente fora das suas fronteiras em agosto de 95, contra posições 95. Desculpa, Bósnia ainda, sim. Na Bósnia, contra posições dos sérvios bósnios na Bósnia-Herzegovina, porque os sérvios bósnios tinham sequestrado diversos capacetes azuis pelo facto de estarem a ser atacados ou estarem a ser alvo de uma ameaça de ataque da NATO, não é? E a NATO de facto atacou, não é? O governo alemão não intervém diretamente, mas solidariza-se com o Kohl, porque a política do Kohl nesta altura seguia exatamente a política externa dos Estados Unidos. A política externa dos Estados Unidos era imediatamente aceita pela Alemanha. Um pouco mais tarde isso será diferente, não é? Portanto, a Alemanha vai participar na força de implementação de paz na Bósnia, a IFOR, vai também participar na força de estabilização na Bósnia-Herzegovina, a SFOR, e ainda na força europeia que sucede à SFOR na Bósnia-Herzegovina, que ainda se mantém na Bósnia-Herzegovina, que é o EUFOR, onde ainda estão presentes dezenas de soldados alemães. A grande ruptura surge efetivamente já no governo do Schröder e com Joschka Fischer como Ministro dos Negócios Estrangeiros, portanto o líder dos Verdes, é com a questão do Kosovo, não é? É a primeira intervenção da NATO sem mandato da ONU, com o envolvimento militar alemão, não é? E a Alemanha mobiliza 14 aviões tornados para bombardear a Jugoslávia, neste caso reduzida à Sérvia e ao Montenegro. Esta medida provoca uma enorme controvérsia na Alemanha, para já pelo facto da NATO atuar sem mandato da ONU, que abriu um precedente enorme, como aliás será previsível mais tarde, não é? E teve isso grandes impactos mais tarde. Internacionais, também falámos disso no episódio sobre a Ucrânia e das relações com a Rússia. Isso foi um momento de ruptura internacional em termos de leste e ocidente. E um argumento que o Putin vai utilizar para argumentar depois uma série de ações que efetuou na região, em particular a anexação da Crimeia. Mas enfim, portanto, a Alemanha, com esta participação na Guerra do Kosovo, na chamada Guerra do Kosovo, pela primeira vez, desde a Segunda Guerra Mundial, entra num cenário de guerra. É o primeiro envolvimento militar, bélico da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. A Alemanha justifica esta participação nos ataques da NATO à Jugoslávia em nome de um alegado plano sérvio que existia, chamado, que era a Operação Ferradura, que nunca se chegou a provar ou a concretizar, que era um plano que previa a expulsão total da população albanesa do Kosovo para a Albânia, não é? E tornar o Kosovo uma região etnicamente limpa de albaneses, que eram a maioria da população, mas a veracidade desse plano nunca foi confirmada, não é? 9 anos depois desta intervenção, entretanto há uma força da NATO que vai para o Kosovo depois do fim da guerra, não é? Em 99, não é? Onde a Alemanha também participa, não é? A KFOR, que ainda está presente no Kosovo, ainda existe essa força da NATO no Kosovo, com participação de tropas alemãs.
Em fevereiro de 2008, 17 de fevereiro de 2008, o Kosovo declara unilateralmente a independência e a Alemanha é dos primeiros países a reconhecer a independência do Kosovo. O primeiro é os Estados Unidos, que logo no primeiro dia, mas logo no dia 20 de fevereiro a Alemanha reconhece a independência do Kosovo, portanto uma forma de afirmar, digamos assim, a sua o poder da sua política externa e o poder da sua influência na região balcânica, neste caso, que sempre foi uma região para a Alemanha muito importante, não é? Aliás, o reconhecimento atempado da Croácia e da Eslovénia em junho de 99, em finais de 99 demonstrou, não é? E independentemente dos problemas diplomáticos, há 5 países da União Europeia, hoje em dia, que ainda não reconhecem a independência de Kosovo, para além de China, Rússia, etc. Não é? Portanto, a Alemanha participa neste processo de expansão a leste. Participa nesta expansão a leste e tem como... Mas é uma intervenção militar com grandes problemas, como vimos, porque é uma intervenção contra um país soberano que resulta na alteração das fronteiras desse país. Isso é mandato da ONU. Isso é o grande problema. Portanto, neste aspecto, está um pouco manchada a primeira intervenção militar da Alemanha pós-Segunda Guerra Mundial. Essa intervenção nos Balcãs depois é sucedida também pela presença da Alemanha no Afeganistão, não é? Eles, aí sim sob mandato da ONU. Sob mandato da ONU, mas há uma intervenção que aliás se prolonga durante quase 20 anos, e os alemães estão sempre presentes ao longo destes 20 anos até 2020, quando ocorre a retirada, aliás bastante atabalhoada, como toda a gente se recorda, das tropas ocidentais do Afeganistão, quando estava em curso a grande ofensiva dos Talibã contra o governo de Cabul. Durante todos estes 20 anos passaram pelo Afeganistão 150 mil soldados alemães, o que é gigantesco, é um número impressionante. Sim. E, portanto, a Alemanha procura recuperar-se como um interveniente da disputa internacional, como uma força que está presente nos cenários de guerra, nos cenários de ação militar, portanto, rearma-se, volta a estar ativa do ponto de vista dos cenários de guerra internacionais, ao mesmo tempo que tem esse papel, sobretudo no leste da Europa e no Afeganistão, procura mitigá-lo no Médio Oriente. Em 2003, perante a invasão americana do Iraque, que é rejeitada tanto pela Alemanha como pela França, que é rejeitada na ONU, e na Líbia em 2011. Portanto, há incursões norte-americanas no terreno do Médio Oriente, das quais a Alemanha procura destacar-se, demarcar-se, e isso parecendo ser a tentativa de compensar, digamos assim, do ponto de vista da sua diplomacia internacional, o compromisso pró-NATO nos Balcãs, e compensar esse compromisso junto das outras potências, dos países da Rússia, dos países árabes, mantendo melhores relações com eles a partir dessa diferenciação em relação aos Estados Unidos no que respeita às intervenções tanto no Iraque, que foi catastrófica e geradora de uma instabilidade persistente e de longo prazo em toda a região do Médio Oriente, como ainda hoje podemos ver, como também no caso da Líbia, que foi uma deposição do regime a partir de uma intervenção militar, também ela sem mandato da ONU. Não é? É curioso que os números oficiais indicam que durante a presença militar alemã no Afeganistão foram mortos 53 soldados alemães. 53. Entre as centenas de milhares de mortos que aquela guerra provocou durante 20 anos. Mas como devemos calcular, estes 53 mortos, que eram os primeiros mortos de alemães em combate desde a Segunda Guerra Mundial, provocaram uma enorme comoção na Alemanha e acentuaram o debate interno sobre este tipo de abordagem da política externa alemã. Esta deriva militarista que foi acontecendo ao longo dos anos pela parte da Alemanha foi conduzida em grande parte do processo pelos verdes, como já disseste, pelo ministro Joschka Fischer, no governo de Schröder, portanto entre 1998 e 2005, mas também agora esse militarismo ainda persiste. Referiste no início à questão da Palestina, e é espantoso ver como os verdes conseguem ultrapassar pela direita, pelo militarismo, os próprios parceiros do governo do SPD. No caso recente da Palestina,
Falaste disso, a propósito da questão da culpabilidade e da relação algo traumática que existe, da simbiose negativa que existe entre a Alemanha e Israel. É espantoso ver que a Ministra dos Negócios Estrangeiros dos Verdes, que apresenta a sua política externa como uma política externa feminista, foi quem veio a público explicar que a morte de crianças e mulheres por Israel através de bombardeamentos massivos que têm acontecido em Gaza é um dano colateral e que esses alvos são legítimos na medida em que os militantes do Hamas estão dispersos entre a população civil. E é também ela que vem. E é também um membro do governo dos Verdes, o Ministro da Economia, que ainda agora há dias, justificando a nova lei sobre o antissemitismo que vem de ser aprovada na Alemanha, fala de que a aceitação de migrantes de religião muçulmana deve ser condicionada ao reconhecimento do Estado de Israel. Tudo isto, aliás, curiosamente, foi votado a favor e aplaudido pela extrema-direita. A lei do antissemitismo teve o apoio da extrema-direita, porque os neonazis da AfD só podem congratular-se com o facto do antissemitismo ter passado a ser uma acusação que deixou de lhes ser dirigida a eles para passar a ser dirigida ao movimento de solidariedade com a Palestina, que, sendo crítico de Israel, como só pode ser, é acusado por esse motivo de ser antissemita. Claro. E, portanto, essa utilização do antissemitismo como uma arma de guerra passou a ser a política oficial, e a ser a política oficial cuja vanguarda é o Partido dos Verdes e os ministros dos Verdes no governo. E essa deriva é fantástica nesta altura do campeonato. Ok. Já agora um pequeno parênteses. Em relação à defesa alemã, o orçamento alemão para a defesa do governo alemão, a despesa militar para 2004 foi avaliada em 52 mil milhões de euros, com mais 100 mil milhões de euros destinados à política externa e de segurança. Portanto, são números que ultrapassam em muito aquilo que era decidido há poucos anos atrás. Em fevereiro de 2024, o governo alemão prometeu chegar aos 2% do PIB em gastos de defesa, e vai conseguir. E em julho deste ano, o governo alemão, atualmente missionário, não é? Vamos ter eleições em fevereiro, apresentou o orçamento para 2025, um orçamento que no total tem uma verba de 481 mil milhões de euros, é o orçamento alemão para 2025, com 75,3 mil milhões destinados à defesa e ultrapassando já os objetivos da NATO de 2% do PIB. Portanto, há uma tendência... Há restrições em tudo, menos no armamento. Há uma tendência para o reforço do armamento, como aliás o Ministro da Defesa, o Boris Pistorius, anunciou recentemente um fundo adicional que ultrapassará os gastos da defesa, uma aposta exponencial no aumento da área de defesa na próxima década. Portanto é uma estratégia que se vai manter a longo prazo, incluindo a nível da cibersegurança, e numa altura em que a Alemanha hoje em dia já garante 10% da capacidade operacional da NATO e pretende um aumento disso disse recentemente, ontem aliás, o Ministro da Defesa, quarta-feira, o Ministro da Defesa alemão pretende um aumento de efetivos das Forças Armadas para 230 mil militares. Portanto, esta é a estratégia do governo alemão. Já agora, queria fazer um pequeno reparo. No último programa eu confundi o PIB para a defesa da Rússia e da Ucrânia. Eu disse que a Rússia tinha previsto um gasto de 30% a 40% do PIB para a defesa. Evidentemente que isso é impossível, é entre 8% e 9%. Quem previu um gasto de 30% a 40% para a defesa é a Ucrânia. Não é? Fica feita a correção. Retomando sobre o governo da Merkel, ela, durante o seu mandato, apanhou um dos grandes... Aliás, o mandato da Merkel foi marcado por muita turbulência internacional. Mas talvez o momento mais difícil tivesse sido o da crise financeira de 2007-2008, que, enfim, criou uma turbulência gigantesca em todo o sistema financeiro mundial, que se refletiu na economia produtiva. As exportações alemãs foram evidentemente afetadas.
O Estado alemão, ao contrário do que se passou, por exemplo, nos Estados Unidos, não teve o tipo de políticas de injeção de liquidez generalizada em todos os setores produtivos. É bom lembrar que na altura da crise financeira o Partido Liberal estava no governo e, portanto, já então, como agora, era um fator de ortodoxia total na questão do déficit público e da gestão das finanças públicas. Isso ainda não é que a Merkel precisasse de muito estímulo para ir nesse sentido, mas ainda por cima estava acompanhada dos liberais. Simplesmente a crise financeira acabou por funcionar como uma oportunidade para a economia alemã, porque toda a arquitetura europeia era perfeita, estava desenhada para que a Alemanha pudesse ser uma beneficiária líquida da conjuntura de crise. E porquê? O facto de os estatutos do Banco Central Europeu, desenhados pelos alemães à imagem do banco do Deutsche Bank, do Bundesbank, Banco Central Alemão. Do Banco Central Alemão. Vou deixar de falar alemão neste podcast, que isto não vai correr bem. Portanto, o facto dos estatutos do BCE não permitirem a mutualização de dívida entre países, ao contrário do que acontece num Estado federal, como nos Estados Unidos. De não haver transferências internas, porque a União Europeia não é um país, não existe solidariedade interregional, não existe a consciência de que todos somos parte de um mesmo país. Nós acorremos aos nossos compatriotas do interior se houver um incêndio ou uma catástrofe natural. Esse compromisso não existe um povo europeu. E, portanto, não há essas transferências internas. O que a União Europeia teve para responder a esta crise financeira foi nada. E, portanto, uma crise de dívidas que foi respondida através de memorandos de austeridade nos países mais afetados. Ora, essa conjuntura fez com que os juros da dívida e o custo do endividamento se alterasse de maneira diferente e assimétrica entre os vários países europeus. E nesse jogo, nessa assimetria entre os países europeus, a Alemanha radicalizou a sua vantagem competitiva e a sua capacidade dirigente na Europa, concentrando capacidade exportadora, concentrando capacidade industrial, conseguindo financiar o seu investimento público com juros negativos, porque passou a ser a dívida alemã, passou a ser uma reserva garantida e, portanto, muitos investidores internacionais, perante a turbulência, preferiam comprar bonds da dívida alemã, mesmo pagando para os ter, e, portanto, a Alemanha estava a acumular nos cofres públicos, a acumular riqueza num contexto de crise internacional, graças a essa vantagem. E, portanto, a Merkel, que durante a crise financeira era presidente do Conselho Europeu e que tinha tido nesse contexto um papel central nas negociações do Tratado de Lisboa, na Declaração de Berlim, ela beneficiou imediatamente, no quadro da crise financeira, deste desenho institucional, deste panorama. Exato. É claro que é neste contexto também que vem a dar-se neste contexto das crises das dívidas que se vem a dar a intervenção na Grécia, não é? Tu acompanhaste isso em particular e eu acho que era interessante percebermos até que ponto é que esta violência da Alemanha contra os países da periferia teve um objetivo estratégico alemão, não é? Portanto, de que maneira é que o ataque aos países sobreendividados da Europa fez parte de uma estratégia de desenvolvimento e de acumulação na Alemanha? Sim, poderá ter feito. Aliás, isso era o que era criticado na Grécia, não é? Eu lembro-me que... E lá estiveste na Grécia nessa altura? Sim, estive na Grécia nessa altura, sim, durante várias vezes, sim, e assisti à vitória do Syriza em janeiro de 2015 e ao famoso referendo, creio que de maio ou junho de 2015, em que a maioria da população rejeitou o plano de austeridade da União Europeia, que depois o Tsipras entendeu recuperar, digamos. Mas lá regressam as memórias do passado, das manifestações que existiam na Grécia nessa altura, e aliás
criou-se um fenómeno político muito raro na Europa, que foi a vitória de um partido da esquerda radical, digamos assim, numas eleições, que foi a vitória do Syriza em janeiro de 2015, a 2 lugares da maioria absoluta. Isso nunca tinha acontecido em qualquer país da Europa, não é? A 2 lugares da maioria absoluta. Depois alia-se a um pequeno partido nacionalista para ter maioria parlamentar. De qualquer forma, nacionalista e conservador, mas enfim, mas anti-austeridade. E as manifestações na Grécia eram de uma violência impressionante, não é? Quer a violência policial, quer a resposta da população, e eu progressivamente fui-me apercebendo que a população estava cada vez mais, à medida que os planos de austeridade se agravavam na Grécia, à medida que se agravavam as condições de vida da população grega, maior era a mobilização popular contra os planos de austeridade e contra o chamado plano de resgate da União Europeia, não é? A Grécia foi completamente desmantelada a esse nível, não é? Os serviços públicos, o desemprego atingiu valores astronómicos, e ainda hoje a Grécia, com um governo autoritário de maioria conservadora, praticamente. Não é da extrema-direita, mas governa como de extrema-direita. Não, foi um governo que recuperou, como aliás está acontecendo noutros países, recuperou muita das reivindicações e muita das palavras de ordem, digamos assim, da extrema-direita, não é? Que, como está a acontecer em vários países, não é? E isso aconteceu. A nova democracia do atual primeiro-ministro grego recuperou e, aliás, aniquilou um partido de extrema-direita nazi, esses eram efetivamente para os nazis, que era a Aurora Dourada, que tinha uma importante representação parlamentar. Mas foi isto. Essa guerra social contra os gregos, vamos dizer assim, e a própria forma como institucionalmente a União Europeia procedeu contra o governo grego de esquerda daquela altura, com a chantagem absoluta, com o sequestro de Tsipras no Conselho Europeu, enfim, todo esse processo que há 10 anos, foi em 2014, 2015. Ministro das Finanças Varoufakis a divulgar as reuniões que tinha. Exatamente. Durante as reuniões em Bruxelas. Toda essa turbulência, ou digamos, esse processo foi uma espécie de guerra social que decorreu no território da Grécia, mas que foi, no fundo, a Alemanha a defender o seu modelo de União Europeia. Sim. O que estava em causa era que esta ortodoxia monetarista, esta ortodoxia liberal, pudesse ser mantida mesmo num cenário de grande adversidade e em que tudo aconselhava políticas anticíclicas, políticas de investimento público, e para impedir que essas políticas fossem tidas, foi necessário desencadear essa tempestade sobre os gregos. Exatamente, mas parece um bocado dois fenómenos contraditórios aqui, que se por um lado os chamados PIGs, não é? Como depreciativamente se chamava a Portugal, Itália, Grécia o outro S era Espanha. E Espanha, claro, e Espanha, não é? Como havia este neoliberalismo dirigido ao Sul, não é? Que motivou alterações políticas decisivas. O Bloco de Esquerda já era um bocadinho mais antigo, mas o Podemos em Espanha, não é? O Syriza em Itália, o Die Linke na Alemanha, até os 5 estrelas de alguma forma em Itália, etc., não é? Também provocou na Alemanha um fenómeno oposto, que foi também o início do reforço da extrema-direita. Sim, já lá vamos na terceira parte. Por causa da questão da imigração, não é? E não, isto tem a ver com o consulado da Merkel, não é? Provavelmente podemos falar na terceira parte, mas era uma questão que também já estava presente na Grécia, porque a Grécia já estava a receber muitos refugiados da rota, da designada Rota dos Balcãs, e isso também foi algo que reforçou a extrema-direita. Isto é, a decadência do Syriza, de alguma forma, também vai corresponder na Grécia à reemergência também de setores da extrema-direita que estavam praticamente tinham praticamente desaparecido do cenário político. A ideia de que uma alternativa era ilegal, que foi isso que foi dito aos europeus, dando o exemplo da Grécia. A Grécia constituiu um exemplo, não é? Uma punição exemplar que permitiu dizer aos europeus que a alternativa é ilegal e que não há alternativa. E face a isso, a esquerda, sendo a esquerda descartada dessa maneira pela institucionalidade europeia, sobrou a extrema-direita, e essa parece que tem sido bem acolhida ultimamente pela comissária Úrsula e por outros protagonistas. Vamos terminar esta segunda parte do Fora de Órbita. Já agora de hoje. acabaram aqueles cartazes e
e cá vêm as referências históricas, não é, das manifestações na Grécia contra a austeridade, em que a fotografia da Merkel e do Schäuble apareciam com um bigodeio. Exatamente, era a memória da ocupação. A memória da ocupação. Chegamos ao fim da segunda parte do Fora de Órbita de hoje. Vamos para a terceira parte, em que vamos ver como é que este reinado e esta vantagem da Merkel, afinal, parecia ter pés de barro, ou pés de gás, talvez, e como é que tudo se começou a complicar para a Alemanha nos últimos anos, e em particular depois da guerra da Ucrânia e a ascensão da extrema-direita. De volta para a terceira parte do Fora de Órbita. O reinado de Merkel começa a abanar e as fragilidades deste modelo de domínio europeu da Alemanha começam a ficar à vista, à medida que se vão complicando as coisas com a concorrência chinesa, em primeiro lugar, e isso tem um grande impacto na indústria automóvel. Há um declínio na venda de carros alemães, de carros elétricos alemães, porque não são competitivos em termos de preço com os carros chineses. Para isso contribuirá em grande parte a questão do acesso à energia barata, já lá iremos. E também a falta de capacidade de adaptação do negócio às exigências da política de transição climática. Houve o escândalo da falsificação dos dados das emissões por parte dos fabricantes de automóveis alemães, mas também houve uma resistência persistente da indústria alemã de se adaptar em termos de novos modelos de mobilidade, novas políticas de transporte público e de reconversão destas empresas de produção massiva de automóveis para novos modelos de transporte. A Volkswagen denunciou um acordo que vigorava há 30 anos. Era um acordo de contenção dos salários, na realidade era um acordo de contenção salarial que foi aceite pelos sindicatos em troca de segurança nos postos de trabalho. Este acordo, aliás, serviu de base para toda a ofensiva já do tempo de Schröder contra os salários de comparação salarial. Era dado como exemplo o acordo da Volkswagen assinado em 94, como exemplo do tipo de política de contenção, o tipo de compensação que deveria ser imposta entre compressão dos salários e segurança no trabalho, a redução do subsídio de desemprego em nome da competitividade. Portanto, essa política pública tinha como referência o próprio acordo social da Volkswagen, que agora vai à ruína. A Volkswagen já anunciou que rompe o acordo, que está a preparar milhares de despedimentos em várias das suas fábricas, o encerramento até de algumas das suas fábricas na Alemanha, e, portanto, esta crise na indústria alemã é um fator importante de incapacidade de competição internacional, muito fruto da questão energética, já lá iremos. A questão climática é importante, já se começa a falar do regresso ao nuclear. A Alemanha começou a fechar as suas centrais nucleares depois do acidente de Fukushima em 2011, terminou com o nuclear definitivamente há ainda menos de 2 anos, ainda durante a vigência deste governo. Portanto, fecharam as últimas... mas já estão a falar de as reabrir, fruto precisamente desta crise energética. Há ainda uma dificuldade na questão das migrações, porque há um problema de mão de obra, de falta de mão de obra na Alemanha. Os cálculos são de que há uma necessidade líquida de 400 mil trabalhadores por ano novos a entrar na Alemanha para fazer face ao envelhecimento da população e à falta de disponibilidade de mão de obra para certos setores produtivos que estão em falta. Ora, esta falta de mão de obra, em vez de ter dado lugar a uma, a escassez de trabalhadores, não melhorou as condições negociais dos trabalhadores existentes e, portanto, os salários não aumentaram, coisa que seria normal, segundo historicamente, que os trabalhadores conseguissem melhores condições no momento em que há falta de oferta de trabalhadores. Em que há muita procura por parte dos empregadores e pouca disponibilidade de mão de obra. Ora, isso não está a acontecer precisamente porque estão a ser instituídos sistemas de subcidadania, inspirados na Itália, inspirados na Hungria, para a contratação temporária, sazonal, de imigrantes sem direitos, que vêm satisfazer, à medida das necessidades, a procura por mão de obra, mas que não são instalação definitiva ou estável na Alemanha. A forma como isso vai evoluir não sabemos. Sabemos é que tem impactos fortes politicamente, porque a questão da imigração se tornou central e é um dos grandes argumentos da extrema-direita hoje, é a mobilização da xenofobia, a mobilização do argumento étnico, sim, a mobilização
Aquele argumento da grande transformação, não é? Que eles dizem, a grande transformação. Da grande substituição. Remplacement. Exatamente. O argumento racista de que os imigrantes se reproduzem mais do que os nacionais e de que isso vai transformar os nossos países. A extrema-direita começou a mobilizar-se também na Alemanha, precisamente contra aquilo que chamavam a islamização da Europa, não é? Portanto, o crescente número de imigrantes muçulmanos que estavam a chegar à Alemanha, sobretudo provavelmente após a guerra na Síria, quando a Merkel abriu as portas e então centenas de milhares de sírios na Alemanha, não é? Em 2015. Exatamente. Isso aí provoca uma reação da extrema-direita e depois também uma contra-reação, por isso também há manifestações antirracistas na Alemanha, não é? Mas pela primeira vez manifestações especificamente dirigidas contra a islamização da Europa. Exatamente. E, portanto, estas políticas de contenção salarial e degradação das condições sociais, que são políticas dirigidas e fabricadas muito antes de haver uma crise migratória, fosse ela qual fosse, como vimos no início deste programa, as primeiras decisões tomadas para reduzir as prestações públicas, reduzir o subsídio de desemprego, comprimir os salários, são tomadas na instalação da moeda única, no início, ainda na década de 90, mas o efeito acumulado dessa degradação das condições de vida vai levar a que os imigrantes apareçam como um bode expiatório e sejam utilizados para todo o género de populismo de direita e de extrema-direita. Mas a grande fragilidade deste sistema alemão, os pés de gás de que falávamos há bocado na economia alemã, é a questão energética, que veio a ser duramente atingida por força da guerra na Ucrânia e da invasão da Ucrânia pela Rússia. Nesse aspecto, e muito resumidamente, a Alemanha estava dependente do gás russo, não só a Alemanha, mas muitos países do leste europeu estavam dependentes do gás russo. Aliás, há quem diga que uma das principais origens desta guerra era efetivamente alguns países europeus e os Estados Unidos não pretenderem uma excessiva dependência da União Europeia do gás russo, não é? A Alemanha, depois do início da guerra, registrou uma ruptura no fornecimento, não é, de gás. Disse que vai apostar nas energias renováveis. Como tu disseste, encerrou as últimas centrais nucleares em 2023. Relançou o recurso ao carvão, que apesar de tudo foi uma opção muito criticada, mas o recurso ao carvão foi de novo decidido pelos dirigentes alemães, não é? Isto implicou que, como vimos há pouco, a redução de 55% para 22% do fornecimento de gás russo à Alemanha, não é? Exatamente. Substituído pelo gás liquefeito que vem dos Estados Unidos, que é mais caros, não é? Que tem reflexos depois na economia, não é? Mas isto no fundo creio que é uma, e já falámos disso, creio que num outro programa, quer o Donald Trump, quando era presidente, quer o Joe Biden, uma das suas principais estratégias era de facto impedir que o Nord Stream 2 entrasse em funcionamento, não é? Porque o Nord Stream 2 iria acentuar a dependência europeia em relação ao gás russo, não é? Já tínhamos o Nord Stream 1, não é? E isso foi uma opção estratégica clara do parte da liderança dos Estados Unidos, da Casa Branca, de impedir que a dependência energética do Ocidente, da União Europeia, neste caso, ou de alguns países da União Europeia, sobretudo do leste europeu, em relação ao gás russo, se acentuasse. E isso foi conseguido. E aí é que temos certamente uma grande substituição, que é a substituição da dependência energética da Rússia pela dependência energética dos Estados Unidos, que está a decorrer. Neste momento já este gás russo foi substituído pelo gás de fracking americano, que é trazido por barcos e descarregado na Holanda e na Bélgica, com destino aos mercados europeus em geral, mas em particular à Alemanha, talvez venha a acontecer. Agora, o que vemos é que esta austeridade do tempo da guerra que está a acontecer na Alemanha, portanto esta contenção, a direção de todo o investimento público para a indústria do armamento e para o desenvolvimento da capacidade militar, e a contenção da despesa pública em todos os outros setores tem levado a um empobrecimento da população, à decadência das infraestruturas públicas. Aliás, essa é uma das principais queixas e um dos principais argumentos tanto da esquerda como da contestação que vem da extrema-direita, que é as linhas de comboio, as estradas. Há um depreciamento destas infraestruturas por falta de investimento e por abandono. Mas toda esta austeridade que interessava até certo ponto
à classe dominante alemã até há pouco tempo, na medida em que isso, a compressão dos salários levava a uma maior competitividade da indústria e da produção alemã. Hoje esta austeridade imposta pela guerra, imposta pelo investimento militar e pelo aumento dos custos da energia, interessa sobretudo aos Estados Unidos, que estão a ganhar posição hegemónica na Europa. Exatamente. Tanto pelo domínio do fornecimento da energia, como pela aquisição que vêm fazendo de grupos alemães, e em geral europeus, mas alemães em particular, nas áreas da energia, das telecomunicações, dos seguros, dos fundos de pensões, que estão a ser progressivamente adquiridos pelos grandes fundos mundiais, o BlackRock, o Vanguard, esses grandes fundos multilaterais, mas com sede nos Estados Unidos e dominados pelo capital americano, e que estão a desembarcar massivamente na Europa e a adquirir estas empresas e estes setores estratégicos, e que conseguem, portanto, concentrar uma parte da poupança europeia nos Estados Unidos e levar para a capacidade de investimento norte-americana essa disponibilidade financeira e essa liquidez. Já compraram o sistema de pensões privado e de saúde em Itália, agora sob o governo da Meloni. Estiveram a tentar comprar o Commerzbank alemão ainda há pouco tempo, o BlackRock, e, portanto, esse domínio dos norte-americanos acentua-se progressivamente. Neste aspecto acho que era importante, provavelmente não teremos tempo, talvez numa próxima oportunidade, de falar de uma questão muito específica, que são as relações franco-alemãs, porque as relações franco-alemãs, o motor franco-alemão, não é? Que era o motor da construção europeia, está em crise hoje em dia, não é? Talvez seja importante abordar esse tema, e seguiu-se a relações extremamente turbulentas. Não nos esqueçamos que a Alemanha e a França tiveram praticamente em guerra permanente entre 1870 e 1945. A grande reconciliação é depois da Segunda Guerra Mundial. Todos nós temos aquela imagem do Kohl e do Mitterrand de mãos dadas em Verdun nos anos 80, não é? Um símbolo da efetiva conciliação entre os dois grandes inimigos europeus, não é? Que se tornam decisivos para a construção europeia após a Segunda Guerra Mundial. Portanto, tudo isso e todas as memórias históricas, não é? E do passado. Por exemplo, a França pressionou de alguma forma a Alemanha para que em 2016, apenas em 2016, a Alemanha também reconhecesse o genocídio arménio, não é? Que a França reconhece há décadas, não é? E só em 2016 é que a Alemanha reconheceu o genocídio arménio, onde a Alemanha esteve envolvida, porque na altura era aliada do Império Otomano durante a Primeira Guerra Mundial. Portanto, todas estas referências históricas estão, e todo este passado histórico continua muito presente, e digamos assim, o desgaste da relação franco-alemã hoje em dia tem exatamente a ver com tudo isto e com uma série de questões incómodas, e o comprometimento da relação franco-alemã pode ter consequências muito, muito, muito pesadas para toda a Europa. Sim, estamos a chegar ao fim, mas antes vale a pena passar em revista como é que chegámos a esta situação de colapso do governo, não é? do governo Scholz. Ele dura desde 2021, portanto foi o governo que já apanhou o impacto da guerra da Ucrânia. Ele já não era a Merkel que estava em funções quando a Rússia invadiu a Ucrânia, muito embora tivesse tido protagonismo importante na fase anterior da guerra civil, na guerra de baixa intensidade que foi desenrolando entre o governo de Kiev e os secessionistas do leste do país, mas a invasão ocorreu já em 2022 com o governo do SPD e dos Verdes. Este governo chega agora ao fim, em ambiente de crise política. A Merkel governa até 22, não é? Em 22 entra os Scholz, não é? Não, é 21. Entre 21. Já é este governo que apanha a invasão. Exatamente. E é bem importante olhar para esta crise política e para as suas origens. E as origens desta crise estão precisamente no coração deste modelo económico que nós temos vindo a abordar ao longo deste programa, que é a questão da contenção orçamental. Em 2009, na sequência da crise financeira, foi imposto o limite de 0,35% ao déficit público. É um limite draconiano, um limite que chamar ortodoxo é pouco para definir o que significa em termos de limitação da margem de manobra política, um limite deste tipo que está gravado no granito da Constituição e, portanto, não há nenhuma lei ordinária que o possa rever em período normal ou de dificuldades. E o facto dessa limitação ter sido imposta faz com que, no presente momento, em que esta estrutura de poder que estava desenhada desde há mais de 20 anos
e em que a Alemanha tinha progredido e tinha acumulado um poder e uns excedentes gigantescos. No momento em que isso entra em crise, esta limitação à margem de manobra orçamental torna-se um problema político maior. A dificuldade foi que os liberais quiseram manter o respeito estrito por esta norma. O governo do SPD, o SPD, a parte social-democrata, queria ultrapassar esse limite, e foi desse conflito que surgiu a crise política. Foi substituído o Ministro das Finanças liberal por um Ministro do SPD, que, aliás, curiosamente, é mais um que vem da grande escola de ministros e governantes que é a Goldman Sachs. Portanto, é um quadro maior da Goldman Sachs. Era o responsável do setor de seguros da Alemanha e da Áustria da Goldman Sachs. Acaba de chegar ao Ministério das Finanças pela mão do SPD, mas o facto é que a moção de confiança que foi apresentada no Parlamento foi chumbada. E estamos nas vésperas de novas eleições depois desta ruptura. Ela coloca o debate político, digamos, no centro do debate político, não só as questões que já vêm de trás, como são as que temos vindo aqui a tratar, a questão da imigração, a questão dos despedimentos na indústria, etc., mas a questão precisamente do modelo neoliberal e de contenção orçamental que foi a regra de ouro da Alemanha até hoje. Há também sobre isso um aspecto que eu acho que vale a pena pensar, que é esta reconfiguração do sistema político. Não só pela ascensão da extrema-direita, que já está na ordem dos 20% nas sondagens e pode ser o primeiro partido no leste do país. Aliás, já foi o primeiro partido em algumas das eleições realizadas nos Länder do leste do país. O facto do líder do Die Linke e dos liberais poderem não eleger? Exatamente. Haver a hipótese de tanto os liberais como o Die Linke ficarem fora do Parlamento por não chegarem à fasquia dos 5%. E a emergência de um novo partido que vem do Die Linke, da Sarah Wagenknecht, foi a líder parlamentar do Die Linke, é uma dirigente histórica do Partido de Leste, do Partido Comunista do Leste, do Partido Democrático, do Socialismo Democrático, que depois foi figura de proa do Die Linke, e que mas que fez uma mutação, uma metamorfose política, em particular sobre dois aspectos nos quais se veio a distinguir do Die Linke. Um, que é a questão da imigração, em que passou a defender políticas fortemente restritivas e usando até uma retórica próxima daquela que vem da direita sobre a questão da imigração, o problema da imigração, o problema da pressão dos muçulmanos, o problema da desfiguração cultural da Alemanha e uma série de outros termos que ela vem usando no debate público e que colam com o discurso xenófobo alemão. E, por outro lado, a questão da guerra e a forma como criticou a política da Alemanha sobre a Ucrânia. A Sarah Wagenknecht, o argumento da Sarah Wagenknecht é de que o apoio à Ucrânia foi um mau negócio para a Alemanha. A Alemanha deveria ter preservado o acesso ao gás barato em vez de ter dado apoio militar ao regime, a Kiev e à Ucrânia invadida, coisa que vem sendo debatida um pouco por toda a Europa pela esquerda e, portanto, sendo criticado o apoio do governo alemão. Pois, e não só, olha, por exemplo, países que estão muito dependentes do gás, por exemplo, a Geórgia, a Moldávia ou a Roménia, nós vimos os resultados das últimas eleições nesses países, há uma exceção enorme daquilo que se considera a frente pró-russa, entre aspas, não é? E que está muito relacionada com isso, com a questão do gás, com a questão energética, etc. E o que é curioso já agora é que se algumas dessas eleições não agradam, digamos assim, à elite política que dirige a União Europeia, há enormes pressões para que essas eleições ou sejam anuladas, ou sejam repetidas, ou sejam proteladas, não é? Isso aconteceu na Roménia agora, aconteceu na Moldávia também, houve um pouco essa tendência, não é? Isto é, são sociedades que estão profundamente divididas hoje em dia, não é? E a guerra da Ucrânia acentuou essas divergências, não é? Sim, sim. A Alemanha acaba por refletir um pouco, ser um pouco também espelho, e em função da sua
história, regressamos aqui à questão da unificação alemã, o leste da Alemanha acaba por funcionar um pouco em espelho com essas realidades do leste da Europa, um reflexo dessas realidades do leste da Europa, que ainda hoje digamos, lidam mal com a forma como foram anexadas, digamos assim, pela NATO. É também um sentimento das populações. O problema é que é preciso perceber isso. Essas populações também sentem isso, não é? Independentemente de haver exigência ou não haver, há efetivamente uma parte muito importante dessas populações que não concorda com as atuais políticas da União Europeia, não é? E com a forma como a União Europeia está a gerir a guerra na Ucrânia, não é? Que tem tendência a acentuar-se agora com a eleição de Trump. Sim, a situação na Alemanha vai haver esta deslocação geral à direita, parece-me que é o traço principal da situação na Alemanha, porque encontramos uma extrema-direita que cresce, uma social-democracia e um Partido dos Verdes que está cada vez mais alinhada com a liberalização e com o militarismo. E que decresce. E perde força, mas desloca-se à direita. E desloca-se à direita. O governo passará provavelmente para as mãos da CDU, direita conservadora, e na própria esquerda verifica-se o desaparecimento do partido da esquerda, e o que consegue sobreviver é uma versão direitizada, vamos dizer assim, deste partido, em particular na questão da imigração, onde a Sarah Wagenknecht reproduz em grande parte a retórica da extrema-direita e, portanto, pensa ter encontrado uma nova identidade política, não é? Que é aquela que faz, que pretende conciliar uma parte da defesa da esquerda do Estado Social e dos benefícios sociais com uma lógica xenófoba e própria da extrema-direita. Vamos ver como acontece. A política continua. E as eleições estão para fazer, convém não sermos demasiado definitivos no prognóstico. E não vai parar. Vamos a ver. Muito bem. Terminamos por hoje. Voltamos em janeiro para mais um Fora de Órbita, provavelmente lá para a segunda semana. Entretanto, vamos todos de férias. Até lá, boas entradas, bom 2025. Fora de Órbita é um podcast do esquerda.net, onde encontrarás muito mais sobre estes temas e não só. Se gostaste, segue-nos nas plataformas. Este programa teve produção técnica de Bruno Moreira e a música que ouviste no início e no fim é de O Gajo, a quem agradecemos. Subscreve a nossa newsletter em esquerda.net.